Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Henrique do Projeto Empreender a Mais. Acabei de bater um papo bem legal com a Flávia, Flávia Borelli, que tem uma história bem bacana no empreendedorismo, com seus negócios próprios, né? Ela tem 3 negócios e fique curioso aí para descobrir quais são, né? E além dessa história do empreendedorismo, ela também tem uma história bem legal de motivação, uma história bem legal de superação, tá? Acompanhe até o final esse vídeo, eu tenho certeza que você vai adorar. E antes de começar, eu gostaria de pedir para você curtir esse vídeo, tá? Deixar um comentário aqui para mim, para o Projeto Empreender Mais, ou para Flávia. Eu tenho certeza que esse vídeo vai valer o seu comentário, tá certo? Compartilhe com as pessoas que você acredita que esse conteúdo vai ser relevante na vida delas, principalmente para essas pessoas que querem começar o seu negócio, mas não sabem por onde começar, estão com medo de começar. E se inscreva no canal, se você não é inscrito ainda, tá? É só logar lá com sua conta do Gmail, né? Aí você vai conseguir se inscrever no nosso canal, tá? Que semanalmente a gente está aqui batendo papo com pessoas que têm o seu negócio próprio, batendo papo com pessoas que têm histórias bem legais, a história de muito aprendizado, tá? E tudo que envolve empreendedorismo, tudo que envolve ter um negócio próprio, beleza? Acompanha o vídeo até o final, tenho certeza que você vai gostar. Bora pro vídeo. Ô, Flávio, primeiramente eu gostaria de agradecer por você estar batendo esse papo aqui comigo, né? Eu quero conhecer um pouquinho da sua história. A minha esposa já contou um pouquinho, eu fiquei, assim, curioso para saber, né? E eu tenho certeza que um pouco que ela me contou, a sua história vai poder ajudar pessoas que querem começar um negócio. Que o grande intuito aqui do nosso projeto é ajudar pessoas que querem começar o seu negócio, né? Que não tá com medo ainda de começar, não começou, né? Ainda não sabe por onde começar. E é contando história de pessoas que têm o seu negócio, que teve a coragem de começar, que está atuando. Eu tenho certeza que ajuda essas pessoas que querem começar. Tá certo? Tá certo. Eu que Gratidão, viu? agradeço pela, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da minha história e agregando, né, na vida das pessoas. Espero que agregue sim e que através da minha história as pessoas possam se encorajar para também ir em busca dos sonhos, né? Ah, com certeza, sem dúvida. Eu vi bastante conteúdo seu no Instagram e eu fiquei, assim, bem encantado mesmo com o seu conteúdo, assim, de motivação, bem legal. Eu acredito que esse bate-papo aqui vai intensificar mais ainda esse, esse lado seu, assim, de motivacional, né? Amém. Legal. Primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história para a gente te conhecer. Então, eu sou Flávia, Flávia Borelli, sobrenome do meu marido, que eu agreguei ao meu nome e que isso fez um diferencial bem grande na minha vida. E a minha vida, ela foi transformada a partir do momento que eu encontrei um companheiro, né? Alguém Uhum. para agregar na minha vida. Eu tenho 39 anos, sou casada, vai fazer 10 anos em abril, tenho uma filha de 4 aninhos, sou evangélica, né? Como você falou, tenho aí esse lado motivacional, porque eu acredito que a gente está aqui para uma missão e a gente tem que deixar um legado de agregar na vida das pessoas. Ah, que legal, que bacana. Que legal. Então você é casada, tem uma filha e tem o seu negócio. Conta um pouquinho do, Tem do meu seu negócio. negócio. Na verdade, são vários, né? Eu sou meio maluca. As pessoas falam assim: nossa, você é doida. Eu não Eu tenho já medo de ouvi nada. dizer que quando você escuta essa frase é porque está no caminho certo, viu? Verdade, né. Então, assim, eu sou muito corajosa. Desde criança, eu sou muito corajosa, né. É difícil uma filha deixar uma mãe com 4 anos de idade para viajar com o pai sem data para voltar, né. Olha, Então, sem dúvida. desde criança eu carrego essa essência, né, de não ter Uhum, medo. Então, a primeira questão eu vou falar aqui do ateliê Flávia Borelli, né. O uhum, ateliê começou quando eu me casei. Na verdade, eu me casei no civil e tinha um sonho de casar na igreja, mas eu não tinha condições financeiras para casar na igreja, porque casamento hoje, na igreja que eu falo assim, né, para ter uma festa, uhum, para alugar um vestido, para comprar um vestido, né? Então a gente não tinha essa condição. E certo. aí eu era de Brasília, eu morava em Brasília, conheci o meu marido pela internet. Ah, é? Que legal, A internet é algo muito forte na minha vida. que Conheci meu legal. marido num site cristão Uhum, e nós resolvemos nos casar e a gente casou no civil para depois ver se dava para fazer uma festa para realizar o meu sonho. uhum, Então, eu queria casar, mas eu não tinha recurso, né? E uhum, eu lembro que ele falou assim: ah, vamos juntar, vamos esperar mais um pouco
E aí, quando a gente vai fazendo aos poucos até a gente conseguir. E a minha primeira dificuldade foi no meu vestido de noiva, né? Eu era nova aqui em Taubaté, Uhum, e eu fui em algumas lojas aqui, e eu fui muito mal atendida, sabe? Eu sou um uhum, tipo de pessoa que eu sou muito simples. Eu não acho que você tem que ser visto pelo que você usa, pelo que você veste. Eu acho que a gente estando arrumadinho, estando limpinho, né? Isso uhum, já diz muita coisa, né? uhum, E eu percebi que as pessoas, elas têm como é que eu posso dizer? Tem esse preconceito, né? Se você está bem vestida, bem arrumada, bem trajada, roupa de marca, então você uhum, é um cliente que tem potencial. uhum, E aí eu tive essa dificuldade aqui, porque só uma loja me deixou entrar assim no provador, me ofereceu para vestir o vestido, e era muito caro na época, né? O que eu gostei era muito caro. Há 10 anos atrás, um aluguel de um vestido que já tinha sido alugado muitas vezes custava R$ 3.800. E eu falei, nossa, é uhum, complicado, né? Para quem chegou aqui praticamente desempregada, né? Porque eu tinha um uhum, bom emprego em Brasília, eu trabalhava na Top Stock, eu era design de interiores, eu mexia com clientes de alto padrão, né? Trabalhava na uhum, loja Iguatemi lá, e os meus clientes eram de alto padrão, eram clientes que chegavam com a planta da casa e chegavam na minha mesa e falavam assim: ah, você tem liberdade para mobiliar aí a minha casa com os móveis da loja, né? Então, legal. eram clientes que acreditavam na loja, né? Uhum, Nos funcionários que estavam ali, com a competência que a gente tinha. E só que assim, eu aprendi lá também que os clientes não estavam, o potencial deles não estavam naquilo que eles vestiam, naquilo que eles diziam ser, né? Aqueles uhum, mais simples eram os mais ricos, pagavam com dinheiro, e uhum, aqueles que chegavam lá cheio de pompa eram aqueles que queriam fazer crediário, eram aqueles que queriam dividir no cartão. E assim, Henrique, não estou falando isso aqui generalizando, né? não, sim, sim. Uhum, É óbvio que tem pessoas que são totalmente diferentes do que eu estou uhum, falando aqui, mas foi a minha experiência. sim. E aí, quando foi nessa época de eu fazer o meu vestido, eu me deparei com isso. Então, isso me impulsionou, né? Porque eu falei, Uhum, olha, um dia, quem sabe, eu vou ter uma loja e eu vou agir de forma diferente, né? Tanto que hoje aqui no ateliê eu atendo qualquer pessoa. Quando eu digo qualquer entendi. pessoa, é qualquer pessoa mesmo. Uhum, Então, aí nessa fase do vestido, eu não tinha como pagar, eu vou resumir, né? Porque é muita coisa. Eu não uhum, tinha como pagar, e aí eu falei, então eu vou fazer meu vestido. Por que que eu não faria o meu vestido? Eu sempre gostei de costurar para as bonecas, a minha mãe sempre teve essa habilidade de fazer bonecas para a gente, porque a gente não tinha, assim, condições de comprar aquelas bonecas da época, então minha mãe fazia bonecas. Então, desde uhum, muito pequena, com 3, 4 anos, eu já via minha mãe costurar, eu já queria costurar, eu já ficava em cima dela para aprender. E aí eu tive a oportunidade de fazer o meu vestido. E aí eu fiz o meu vestido, pedi o meu marido, na época que a gente era casado no civil, eu pedi para ele para me dar uma máquina de costura. Ele falou: agora eu não tenho nem como te dar uma máquina. E aí uma amiga conhecida, né, que eu conhecia aqui em Taubaté, falou: eu tenho uma máquina da minha mãe, eu empresto para você. E aí eu comecei a costurar, coloquei uma placa na frente da nossa casa, que tinha um pequeno ponto, onde era o salão de beleza da minha sogra, que ela usava, e depois ela fechou. E ali a uhum, gente montou um ponto onde eu costurava barra de calça, entendi. ajuste. E aí eu fiz o meu vestido, e desde então eu não parei, porque aí eu fiz o meu vestido, fiz o vestido das minhas daminhas, fiz o vestido de uma amiga minha à distância, né? Porque elas estavam em Brasília, eu estava aqui. Então eu Uhum. fiz vestido de umas 6 pessoas, mais ou menos, incluindo o meu. Então, foi aí que começou a história do Ateliê Flávia Borelli, que Ah, do até então ateliê. não era de noiva, né? Até então, Uhum, eu costurava barra de calça, eu fazia ajustes. uhum. Então, o ateliê começou numa dificuldade que você teve de encontrar o seu vestido, e um dos motivos também foi o atendimento que você recebeu, né? E aí Uhum, você teve a visão, não, eu mesmo vou fazer, né? Vou exatamente. conseguir. E adquiriu a máquina e depois de adquirir já começou a trabalhar com a máquina Já. também. E assim, adquiri a máquina emprestada, né? Você Aham, vê, a máquina era emprestada. Eu não tinha uma uhum, máquina, eu tinha uhum, muita vontade de aprender, eu tinha muita vontade de fazer diferente.
E aí foi aí onde eu vi aquilo uma oportunidade. Eu vim de uma família de empreendedor, né? Meu pai, desde criança, ele trabalhava com construção civil, então ele sempre envolveu a gente naquilo. Eu fazia Uhum, folha de pagamento com meu pai, eu via ele ali trabalhando com muitos funcionários. Então, assim, eu fui criada nesse meio. Então, o empreendedorismo estava no meu sangue e eu não uhum. tive medo. Eu falei, Já ah, se eu vou. vira. Coloquei a placa, eu não sabia nem como que eu ia atender um cliente assim para fazer uma barra. Eu falei, ah, eu vou para a internet, eu vou para o YouTube. Eu vou. Eu só disse que ia e eu fui. Entendi. Então, não tinha essa experiência ainda, nem de costura, assim, Não, e já... Que legal, que bacana. não tinha. E antes da gente dar continuidade, assim, no ateliê, eu fiquei curioso, você conheceu seu marido na internet, largou tudo lá e veio Larguei para tudo. Taubaté. Larguei tudo. Larguei Tinha um meu emprego, emprego, sua família. tinha minha Isso já tinha quantos família. anos? Eu tinha 29 anos, mas 29? eu não vim assim por acaso, né? Como você já me vê aí pela internet aí na vida. Uhum, uhum. Eu sou evangélica e eu tenho uma fé muito grande. Eu sou uma Entendi. pessoa que eu tenho muita fé. E eu conheci meu marido como uma resposta de uma oração, de uma pessoa que já estava cansada de sofrer, que já estava cansada de cair em relacionamentos frustrantes. E aí, um dia, em uma oração, eu falei com Deus que eu não queria mais essa vida, né? Que eu queria viver uma vida para Deus, que eu queria, se não fosse para eu me casar, que não tinha problema, que eu confiava no processo dele na minha vida e que eu queria Uhum, ser feliz. E aí, eu tinha feito um cadastro num site, Amor em Cristo, e lá eu entrei, aí durante 3 meses eu fiz um cadastro, mas não entrei mais, aí nessa oração eu falei, então, eu vou começar por aquele site, eu vou excluir o meu perfil dali, porque não tem condições de eu ficar num site onde eu vou conhecer alguém pela internet, né? Se ao uhum, vivo não tá dando certo, imagina pela internet. E aí eu fiquei 3 meses sem acessar, e aí quando eu entrei lá para cancelar, tinha mais de 60 mensagens, e no meio dessas 60 mensagens, é, o perfil dele me cativou, assim, a fala dele, a mensagem que ele me deixou foi o que me cativou e eu vi naquilo ali algo de Deus. Eu senti, assim, pela minha fé, que aquilo era Deus me dando uma resposta da minha oração. que legal, que legal. Bacana. E Aí nós você nos, e veio nós nos casamos em 3 meses. Olha em só como eu três sou meses? louca. Em 3 meses eu larguei o meu trabalho, Uhum, eu mudei de cidade, eu não olhei para trás, eu vim praticamente desempregada, porque quando chegou aqui eu arrumei um trabalho na Marabras, mas uhum, a Marabras não era o meu perfil, não era aquilo que eu queria. Então eu uhum. entrei numa depressão, porque imagina, você mudou toda a sua vida radicalmente em três Sim. meses. Você veio para uma Uhum, cidade que você não conhecia, você veio para uma família que você não conhecia, e você veio pela fé, pelo aquilo que você acreditava, né? Pelo aquilo que você acreditou ouvir de Deus, ouvir da sua fé. uhum. Então, num determinado momento, isso me chocou e eu entrei numa depressão, e também foi na costura que eu encontrei forças para continuar. Legal. Então, o seu negócio também ele começa com essa força, né, de Com essa sair da fé. depressão. Começou É. com uma dor, você encontrou que Uhum. não foi bem atendida, e também com essa Sim. situação da depressão. Conta um pouquinho como foram os primeiros meses, anos, assim, Momentos. com o ateliê, assim. Então, a gente tinha um pequeno ponto. Tá ouvindo? Tô sim. A gente tinha lá um pequeno ponto, aí meu marido tinha um segundo carro, aí ele vendeu esse carro na época, que eu acho que foi por 4.000, e aí ele Uhum, colocou ali roupas, né? A gente foi para São Paulo sem nem conhecer São Paulo. Ele morava aqui em Taubaté, mas nunca tinha ido lá naquela rua onde a gente compra roupas, né? Ali no Brás, no Bom aham, Retiro. E ele falou: Não, eu vou, para ajudar você, eu vou. E aí a gente foi, compramos roupas, colocamos roupas lá para vender, e junto com isso eu fiz a plaquinha dos ajustes, né? Então começou a chegar os primeiros clientes para ali fazer os ajustes. O uhum, preço era muito barato mesmo, porque eu estava começando, eu não tinha experiência assim na área da costura. Eu ia mesmo para a internet para descobrir como fazer uma barra. uhum. E, e ali eu comecei a ter os primeiros clientes. Aí houve um erro meu na parte das roupas, porque eu ficava assim tão empolgada que eu queria vender, e aí eu comecei a vender fiado. Entendi, E aí eu comecei a vender fiado para as pessoas pagarem depois, e aí aconteceu de não ir para frente, né? Não ir para entendi. frente porque as pessoas não pagavam, as pessoas desapareciam, as pessoas Uhum. não atendiam o telefone. Então, o que realmente me dava lucro lá era a costura. Entendi. Então, junto com o ateliê, você começou a vender roupa também?
né? Comecei a vender roupas. Pegou, fazia Porque era um sacola. início, né? Era um Aham, início, né? Até eu fazer minha clientela, eu precisava ter uma segunda coisa ali, um segundo nicho, né? E aí perfeito, meu marido perfeito. deu a ideia e ele falou assim: ah, então, a partir do momento em que você ajusta, você pode ajustar as próprias roupas aqui da loja, né? E Uhum, aí foi onde a gente viu nisso uma oportunidade, né? Meu marido me apoiou. É importante também você ter o apoio de uma segunda pessoa, né? De perfeito. alguém que Uhum. acredite. Uhum. Sozinho é difícil, né? E se a gente tiver É, apoio, assim, igual você teve da sua amiga, que te auxiliou, emprestou. que emprestou com a máquina, né? Porque, assim, às vezes tem muita gente que tá querendo começar o seu negócio, mas está nessa fase de não estar tendo apoio, né? Mas É, você está dando um exemplo que você teve ajuda da sua amiga, né? Do seu marido. Então, as pessoas que querem começar o seu negócio, olha para o lado, vê quem que pode ajudar e não tenha, assim, exatamente. receio de pedir ajuda. Porque Isso todo mesmo. mundo que começa precisa de ajuda. Não adianta. Exatamente. E eu Sozinho é costumo muito falar difícil, né? eu costumo falar o seguinte, Henrique, que o universo, né? O universo, Deus, o que você quiser acreditar, ele Uhum. move quando você toma uma decisão. Então, eu Sim. tomei uma decisão. Eu tomei uma decisão de um casamento, de tentar uma nova vida. Eu tomei uma decisão de fazer o meu vestido de noiva. Eu tomei uma Uhum. decisão de sair daquele emprego que me causou, de certa forma, uma depressão, porque lá não era bom para mim, não era o que eu queria. Então, Uhum. eu tomei uma decisão. Acho que quando a gente toma uma decisão, aí a gente olha para os lados, né? Quando Uhum. você fala para as pessoas, né, aquilo que você sonha, você tem a chance de encontrar em alguém um apoio. Perfeito, perfeito. É isso mesmo, é falar, é expressar, falar para as pessoas a sua intenção de vida, né? Aquilo que você É, quer, porque se você não falar, as pessoas não vai te ajudar assim do nada, né? Então, para não tem você como que adivinhar. não tem como, não tem como, não tem como. E às vezes É, até quando você começa, às vezes não tem apoio, quando você começa, as pessoas começam a ver a sua intenção também. E aí a sim. lojinha de costura de ajuste e de roupa, né? Uhum. Então, comecei lá. Ah, você começou E a aí, empreender. eu Uhum. comecei lá. E por causa de uns desentendimentos familiares, hoje eu vejo que foi um desentendimento que poderia ter sido resolvido, Uhum. mas que, na verdade, ele serviu como trampolim para a gente vir para Taubaté, né? Uhum. Vim para Taubaté e aqui a gente, e aí teve que fechar tudo. Isso foi mais ou menos em um ano. Eu já estava com clientela ali na minha área de costura, eu já estava pegando vestido sob medida, eu nem tinha Uhum. feito o curso, e já chegava gente procurando, você não faz esse vestido? Com uma foto, e aí eu pegava, não, eu faço, eu nem tinha feito. Então Uhum. eu já estava com uma clientela legal, e aí a gente teve que fechar tudo, e aí mais uma vez eu tive que começar do zero. Aí você foi E para Taubaté e começou. aí nós saímos de uma casa com um ponto comercial e fomos para um apartamento. Ali eu ainda atendi algumas clientes que me conheciam. E Uhum. aí, ali, um apartamento pequeno que não cabia muita coisa, minhas coisas ficavam tudo tumultuadas. Uhum. E eu tinha essa máquina emprestada ainda, e aí eu disse para o meu marido, eu preciso de um ponto, eu preciso do Uhum. aluguel de um ponto, porque eu preciso, eu quero fazer, eu quero dar continuidade naquilo que eu sei fazer, naquilo que eu amo fazer, porque eu descobri nisso que eu amava, Que que legal. aquilo fazia parte mesmo da minha vida e que era aquilo que eu queria para mim. Então, meu marido falou assim, então vamos ver um ponto, então, vamos esperar um pouquinho, porque agora a gente vai ter que pagar umas dívidas que ficou para trás, Uhum. porque a gente investia em roupa, né? E Uhum. aí teve que fechar, teve que guardar, não tinha mais cliente para vender, né? Fora o rombo que a gente teve com o vender fiado. Então a gente Uhum. ficou assim numa situação bem apertada, mas assim, eu muito insistente, falando para ele que eu precisava abrir um ponto, né? E é Uhum. engraçado que em meio a essa crise, eu falei para ele que eu queria de presente de aniversário a máquina industrial. A Uhum. industrial, porque ela ia ser, né? Ia me deslanchar naquilo que nem era visível, né? Porque eu estava num apartamento, não tinha ponto, mas eu queria a máquina profissional, né? Porque Uhum. eu já estava assim, num patamar, isso em um ano, eu já estava num patamar que eu estava descobrindo que eu estava melhorando e que eu precisava de uma máquina para melhorar o meu trabalho. E aí ele falou Sim. assim, Isso é a Flávia, visão, né? A visão é, que um empreendedor, de uma visão. mente empreendedora tem, né? Isso, Consegue e aí eu ver falei, eu algo quero. que ainda nem Nem existe, existe né? ainda, mas você sente, né? A questão de você ser empreendedor é justamente isso. Você tem a visão, você sente dentro de você e a fé, né? A fé que É, isso vai acontecer. E escutar esse seu lado bom falando com você, né? Ó, você vai precisar de uma é, máquina. Fica esse diálogo interno, né? exatamente. Aí você E aí foi aproveitou o quando ele aniversário?
para pedir. Aí para pedir, ele falou assim, Flávio, não tem como te dar uma máquina industrial é quase R$ 2.000, e Uhum, você não precisa só de uma máquina industrial, você precisa de duas máquinas industriais, né, que é a máquina reta e a máquina overlock, porque a gente vinha conversando e eu falava para ele sobre isso. uhum. Então não tem como. Eu falei, não, mas eu vou dar um jeito, eu vou falar com Deus, eu vou orar e Deus vai dar a oportunidade. E aí eu estava juntando um dinheiro e aí surgiu a oportunidade de comprar duas máquinas pelo valor de uma. Olha que Eu lembro que maravilha. na época foi uma máquina reta e a máquina overlock por R$ 1.200, isso em 2014. Que Só que a maravilha. máquina era em Belo Horizonte. Nossa. Pensa. E lá foi eu pegar o meu marido e falar assim para ele: olha, é o preço de duas por uma. Você Uhum, falou que ia aparecer a oportunidade. Apareceu, eu tenho esse dinheiro, porque eu uhum. acabei juntando, e eu preciso que você me ajude a ir buscá-la. E Ele buscar. falou, Flávia, mas é longe. Eu falei, não interessa, eu quero ir, e eu preciso da sua ajuda, então vamos. E aí a gente foi. A Que legal. gente foi e voltamos no mesmo dia. A gente saiu daqui 8 da manhã, chegamos lá às 5 da tarde, pegamos a máquina, colocamos as máquinas, né? Uhum. Colocamos no carro e voltamos e chegamos aqui 6 horas da manhã. Nossa, que legal. Então, olha só o meu começo, né? Às vezes a Uhum. pessoa fala assim, ah, mas eu não tenho como começar, ah, mas eu não Pois é. tenho dinheiro, né? E na Eu, verdade é o que eu falo, só precisa um forte desejo no coração e ouvir sim. a voz boa que você falou que está dentro da gente, né? É, a gente precisa escutar mais, assim, ter mais É, essa voz interna aí que qualquer um pode chamar como quiser, né? como É, quiser, é o que eu falei. Eu chamo de Deus porque é a minha fé, é o que eu acredito, sim, cada um chama do sim. que quiser, né? Uhum. Então, E Flávia, você ficou só para mim já entender um pouco essa história, porque sim, é tá assim, bem você embaralhada, né? mas assim, é assim que é legal. Eu só vou parar um pouquinho só pra gente. Tá, Eu fiquei curioso em algumas situações, organizar. só para organizar. Você teve visão, né? Eu preciso de uma máquina, eu preciso disso para começar a executar um serviço mais profissional, né? Para mim Uhum, começar a profissionalizar esse sonho, né? Que eu vi que você já foi uhum, estudando bastante, que tinha que ser máquina isso, reta, máquina de overlock, né? E depois você teve isso. coragem para sair de Taubaté e ir até Belo Horizonte, levar seu marido, né? Teve o apoio do seu marido e fazer Sim. tudo isso no mais rápido possível para começar. Mas só para me entender, porque assim, tem bastante essa experiência que você teve de começar um negócio de roupa, de não ter ido bem, principalmente por falta de pagamento dos clientes, né? Você ter tomado o calote, né? Que a gente chama, né? Uhum. E você adquirir algumas dívidas. Como que foi esse período para você, assim? O que que você fez assim? Como que foi essa experiência junto com o seu marido para falar, não, isso aconteceu e vamos fazer isso para consertar? Então, a primeira coisa é não desistir, né? Não desistir dos seus sonhos, é não pegar as dificuldades e colocar como empecilhos, Uhum, é você continuar na sua situação. Então, a minha situação era um apartamento, então eu comecei a atender as clientes na minha casa. Eu abria lá a porta do meu quarto para elas provarem a uhum, roupa, e ali elas provavam, e eu costurava na sala, tinha a área de lavanderia, ali eu ajustava minha máquina ali para poder costurar, ficava uma bagunça a minha sala, né? Então, você tem que criar suas oportunidades, né? Aonde perfeito. quer que você esteja, você tem que acreditar naquilo que você sonha. Uhum, E porque aí, assim, e aí, financeiramente, você falando uhum, financeiramente, uhum, eu continuei atendendo minhas clientes e meu marido, como ele é funcionário público, ele acabou tirando da nossa renda para poder a entendi, gente cumprir com os nossos compromissos, né? Então, ele foi a minha ajuda entendi. E você conseguiu cumprir com os compromissos e continuou o seu negócio aí na minha casa. na sua casa. Que legal. Então é porque assim, por que que eu pergunto? Porque eu conheço várias pessoas, e a gente conhece várias pessoas que têm negócio próprio, e às vezes acaba desanimando nesse ponto, como quando toma um Sim. calote, às vezes quando erra nessa situação, compra muita roupa e não vende, Uhum. aí o fluxo de caixa fica errado. Tem muitos, esses pontos quebram muito pequenos negócios. Então, Sim. você já passou duas dicas aí, primeiro não desistir, né? E você Uhum. teve Sim. a força aí do seu marido para colocar dinheiro, né? E Uhum. aí liquidar essas dívidas aí e não desistir, começar de novo. Porque assim, Exatamente. empreender é começar o tempo inteiro, né? Exatamente. O tempo todo. O tempo E todo. aí, e aí, quando a gente chegou com as máquinas, e aí eu falei para ele, eu preciso de um ponto. Eu preciso de um ponto comercial.
Aí ele falou assim, ai, Flávia, você não é você, tem que ser, você é você, né? Você não Aham. desiste, né? Uhum. E aí eu fui para o centro da cidade, e aí eu fui para uma galeria, o dono estava alugando a loja por R$ 1.000, eu tinha um pouquinho de dinheiro, meu marido colocou de novo mais um pouquinho, e a gente conversou com o dono, ele abaixou o valor para R$ 800, e eu falei, então Uhum. é aqui que eu vou ficar, né? Uma galeria na Rua das Noivas, eu não E- fazia vestido de noiva, eu tinha feito o Entendi. meu. Só para me entender um pouquinho, esse dinheirinho que você tinha no começo, ele dava para quantos meses assim de aluguel? Não dava nem para metade do primeiro Nem mês. para metade? Você entrou sabendo que você teria que vender. Eu entrei sabendo que eu teria que vender. Eu não sabia como, mas eu teria que vender e eu estava disposta a vender. Entendi. Eu estava Perfeito. disposta a honrar o meu marido que estava ali acreditando em mim, sabe? Legal. E aí eu fui, entrei com a cara de novo e a coragem. Uhum. E essa questão de vendas, assim, você estudou vendas ou não? Você foi aprendendo com o tempo, foi aprendendo assim no dia a dia mesmo? Ou tem Desde experiência lá um, do seu pai? eu tenho experiência lá do meu pai, assim, né? Eu fui vendo como que ele trabalhava, né? Como que era. Eu também trabalhei no shopping, comecei a trabalhar no shopping com os meus 18 anos, então meu primeiro emprego foi na Renner, nas lojas Uhum. Renner. E ali eu entendi que o primordial, quando eu falei para você do início de atendimento, eu entendi na Renner que quem encanta é encantado. Então eu aprendi Nossa, ali sobre perfeito. atendimento, sabe? Eu vou até anotar Então essa no frase aí, tá? quem encanta é encantado. Uhum. Então a Renner tinha essa política e ela premiava com um salário a mais, um salário mínimo a mais, o colaborador que ganhava um cliente oculto. Ah, que legal. E eu fiquei nessa empresa por 5 anos, e durante esses 5 anos eu ganhei mais de 5 clientes ocultos. Era bem Que legal. difícil, todo mundo queria ser avaliado, eu era operadora Uhum. de caixa. Então, dentro da empresa, eu aprendi, né, operar caixa, né, financeiro. Eu estava ligada diretamente com o cliente, lá nós tínhamos metas, e eu estava Uhum. sempre empolgada para bater as minhas metas. Lá a gente fazia cartão, né, captação, que a gente chamava. Então, eu tinha esse carisma, eu tinha essa empatia, e ali eu conquistava os clientes, sabe? Os clientes pegavam ali, às vezes, a fila de mais pessoas para ser atendidos por mim. Que Então, eu legal. fazia ali verdadeiros amigos que estavam ali na renda e que gostavam de comprar lá, porque gostava do meu atendimento, sabe? Então, Uhum. isso me ensinou bastante. E aí, Uhum. depois da Renner, eu fui para uma loja chamada Osmose, onde eu trabalhei no financeiro. E aí, nessa loja, eu trabalhei por um ano, aprendi sobre fluxo de caixa, né? Sobre algumas coisas de compra. E aí, Uhum. saí de lá e aí fui para a Tokstok, onde eu comecei minha faculdade de design de interiores. Aí, comecei a trabalhar na Tokstok. E lá, eu continuei com o meu atendimento de quem encanta, é encantado. Levei isso para Uhum. minha vida. Que legal. E ali, eu tinha os meus clientes, e ali, eu batia as minhas metas. Que legal. E era muito engraçado que o gerente de lá, que hoje ficou muito meu amigo, me acompanha, torce por mim, ele um dia chegou para mim e falou assim: Flávia, hoje você vai vender quanto? Né? Aí eu falei assim: Gilberto, hoje eu vou vender 20.000. Aí ele riu, né? Ele falou, coitada, é louca, né? E assim, eu não sabia que naquele dia eu ia vender nada, né? Porque não era Uhum. fácil você vender 20.000 num dia. Mas sei lá, eu falei aquilo com tanto ímpeto, com tanta vontade, que no final do dia eu entreguei para ele 21.000. Olha que E legal. aquilo para mim me provou que realmente, quando você deseja ardentemente, de todo o coração, você pode, você consegue. Então, aquele dia mudou muito algo dentro de mim, sabe? Que legal. Então, toda essa bagagem que você teve antes de começar o ateliê, e agora eu tô vendo por que que você tinha essa coragem de começar, sem saber costura, porque você tinha outras competências. Você tinha competência de É, atendimento, você sabia que você podia, né? Essa experiência de falar, eu vou fazer isso, e ia lá, realizou, né? Colocou a meta de 20.000 e superou essa meta. Então, você já sim, tinha todas essas competências já para começar, né? Porque uma dos pilares para as pessoas que querem abrir um pequeno negócio, é você colocar suas competências no seu negócio, né? Não precisa ter verdade. todas, mas colocar, Sim, igual ao seu exemplo. Você não sabia costurar. Ela falou, não, você teve uma visão, né? Foi sim. através também de um desejo que você tinha de ter um vestido, e você conseguiu ver oportunidades que lojas não estavam tratando bem ali o atendimento, e juntou tudo isso, colocou as suas competências já anteriores e começou. Mas a gente estava falando um pouco ainda do ateliê. Só para a gente dar sequência assim na sua história do ateliê, eu perguntei para você como que foi os primeiros anos assim do ateliê, depois que você adquiriu as máquinas novas, como que foi assim
Esse começo aí, Aí eu fui para o ponto ali na Rua certo. das Noivas, um ponto estratégico, né? Porque ali aluga vestido de festas. E a Uhum, princípio eu pensava só nos vestidos de festa, né? Eu não pensava no noiva, não. E aí eu uhum, comecei, né? Eu levei minhas máquinas para lá. E aí, olha só como é importante a gente também pensar num segundo nicho, né? Então, como lá era uma rua de aluguel de vestidos de festa, eu arrumei um dinheiro emprestado, fiz um empréstimo e comprei uhum. vestidos de festa para alugar, enquanto eu Entendi. fazia os meus próprios vestidos. Então, aí eu comecei a fazer vestidos para fazer primeiro aluguel, comecei a fazer vestidos para vender e para alugar, e aí eu posso te dizer com certeza, paguei o meu empréstimo em menos de 3 meses, que era para ser em 10, Que paguei bacana. paguei em 3 meses, nunca atrasei aluguel, sempre paguei direitinho. Uhum. E dali, fiquei ali mais ou menos 2 anos. Aí, com 2 anos, eu falei: não, agora eu tô pronta para fazer vestido de noiva. Eu não Ah, quero que só vestido de legal. festa. Aham. Ali ainda eu fazia alguns ajustes. Mas eu falei: eu Uhum. vou parar de fazer ajuste, vou continuar com os vestidos de festa, mas também vou fazer vestido de noiva. E Uhum. aí, quando eu tomei essa decisão, eu comecei a fazer o vestido de noiva ali naquele ponto, na galeria, que ainda era escondido, e Uhum. resolvi ir para a rua. Ah, é? Saí de um aluguel de R$ 800, fiquei ali uns 2 anos, e aí eu Uhum. fui para a rua mesmo. Ah, Fiquei é? em frente a uma loja grande chamada Ele e Ela, aqui em Taubaté. Eu fiquei em frente, num ponto menor, claro, Uhum. mas com quase o triplo do valor do aluguel, Nossa. e fui para lá. E fiquei lá um ano de muito sucesso. Foi quando eu fiquei realmente conhecida. Uhum. E eu queria ressaltar uma coisa aqui, Henrique, que a gente que professa uma fé e a gente acredita, né, que a gente tem como base essa fé e a gente vive baseado nela. Eu vim para Taubaté debaixo de uma promessa. Deus falou Uhum. assim para mim que eu viesse e que eu não temesse, porque ele faria meu nome conhecido nessa cidade. Que legal. Na hora eu até ri, né? Eu falei Uhum. assim, meu Deus, como? Como? Né? Como que vai ser isso, né? Mas Uhum. assim, eu acho que essa promessa também me impulsionou, sabe? Entendi. Porque eu passei a acreditar nisso e eu queria isso, sabe? Meio que, acho que inconsciente, porque hoje que eu lembro disso, assim, com exatidão. E aí eu Uhum. fui para a rua, e aí fiquei um ano lá na rua, só um ano, que foi muito sucesso, e aí eu tomei uma outra decisão. Eu falei, agora eu estou conhecida, O que que né? é ficar na Agora rua, Flávia? Antes de você continuar, só para eu ah, entender. sim. Ficar na rua é que eu fui para uma loja na beira da rua, né? Onde Ah, passava todo entendi. mundo. Uhum. Porque Você eu estava estava na dentro de uma galeria. galeria, Entendi, perfeito. entendeu? Aí você Porque foi para dentro um da ponto que galeria tinha movimento ali. que tinha movimentação, que todo mundo podia me ver, né? Perfeito. Só que era o Então, triplo do valor do aluguel. era o triplo do valor. E Aí, você assim, estava mudando de negócio. surgiu uma situação também. Olha só, as coisas para impulsionar a minha vida, primeiro surgem situações Aham. adversas. Surgiu uma situação de chegar uma nova pessoa lá na galeria, e quando ela chegou lá, o dono deixava eu expor os manequins na frente da galeria, ali na porta, sabe? Uhum. Então eu expunha ali 2 manequins de vestido de festa. E aí a pessoa via os manequins e entrava na galeria. Aí essa Certo. pessoa entrou lá e falou para o dono que não era legal, que manchava ali a imagem da galeria, ter manequins ali. Inclusive era eu e um amigo, um colega ali colega de lado ali de empreendedorismo também, que ele tinha um Uhum. sex shop e ele também Uhum. expunha um manequim ali com as fantasias. E aí a Uhum. moça encrencou com a gente, ela era do segundo andar, e ela Uhum. encrencou ali, que não queria aqueles manequins mais ali, e que era para tirar os manequins. E aí o Uhum. dono pegou e falou que era para tirar todos os manequins, que não era para ficar manequim nenhum, nem na porta da loja, nem ali na frente da galeria. E aí eu Uhum. fiquei muito chateada, porque eu falei, nossa, é através desses manequins que as pessoas sabem que eu estou aqui dentro, né? Uhum. E eu falei, então aqui não é mais o meu lugar, tá na hora de Nossa, avançar. você falou uma coisa tão legal agora. Você falou assim, nas minhas dificuldades é o que me impulsiona, né? É, é Porque sim. normalmente, assim, não é isso que acontece, né? Normalmente Não, as pessoas travam com a dificuldade. Mas para é quem tem verdade. um pensamento diferente, uma mente empreendedora, olha o que você acabou de Sim, falar. As dificuldades servem para me impulsionar. Que bacana. sim, sempre foi assim. É um grande Sempre foi. aprendizado. É. E aí eu falei, então tá na hora de eu sair daqui. Aqui já não me Uhum. cabe mais, tá na hora de eu avançar. E aí eu Perfeito. falei pro meu marido de novo, né? Falei, Giovanni, não vou ficar mais aqui. O dono da galeria falou que, né?
contei a situação para ele, e aí ele falou assim, ai, Flávia, ela vem você de novo, né? É Então, assim, Giovanni ele o falou, nome do tá seu bom. marido? É Giovanni o nome dele. Ele É, falou, Flávia, lá vem você de novo. Meu Deus do céu. eu Tá, mas vamos lá. quero fazer entrevista com pessoas que vivem do lado de pessoas Nossa, empreendedoras, né? nossa, vai ser É, bacana. vai ser bacana porque a minha esposa também sabe de toda essa rotina minha de mudança, porque empreendedor quer mudar o tempo todo, quer É experimentar o tempo verdade. todo. E é E as difícil pessoas. para eles, né? É difícil. Ainda mais para uma pessoa que tem um perfil um pouco mais quieto, um perfil um pouco mais correto, assim, que gosta das coisas É, certinha. é o meu É, marido, é difícil, é difícil. Aqui em casa ele é também é muito assim, correto. mas a gente achou o equilíbrio para isso, mas eu quero conversar com essas É, pessoas também. sim. Acredito que quando eu ter o podcast aqui do Empreender Mais, eu vou Ah, que conseguir trazer, legal. além do empreendedor, também a pessoa que está do lado. Vai ser bem bacana. Eu vejo você muito grande, viu, Henrique? Legal. Eu vejo você muito grande. Eu sei que isso ainda vai. Eu já acredito que você já seja muito grande, né? Você já carrega isso aí dentro de você. E eu Uhum. acredito que isso aí vai ser muito além do que você imaginou, Gratidão, viu? Quero gratidão deixar ao aqui Vives. essa pequena mensagem aqui para você. Legal, eu Então recebo. aí ele concordou, né? Que eu não tinha muito o que fazer, né? Não tinha muito o que fazer, é verdade. Uhum, Quando eu falo que eu uhum, quero e acabou. uhum. Sabe? Mudei muito um pouco isso, mas eu sempre fui assim, eu quero e eu vou. E Determinada. aí, eu sou determinada. E aí, eu fui, eu consegui uma loja, tinha uma pessoa na minha frente, precisava ter alguém com um nome, com uma renda superior ali Uhum, ao valor do aluguel, essa pessoa tinha que ter residência fixa, né? Tinha que ter uhum. uma casa já quitada no nome dela. Eu falei, e agora, né? Porque não podia ser pessoas lá de Brasília, tinha que ser pessoas daqui. Daqui. E meu marido, a gente não podia ser ele, né? Porque ele estava entrando como como a primeira pessoa ali, porque tinha uma renda fixa, né? Ele era Uhum. funcionário público, então não podia ser ele meu fiador. Tinha que ter Certo. alguém que tinha uma renda, comprovasse a renda. Eu não conseguia, embora eu estava ganhando dinheiro, mas eu ainda não conseguia comprovar essa renda que eles estavam pedindo ali do Uhum, valor do aluguel. uhum, Então aí eu fui de novo pedir uma outra pessoa. E uhum, aí eu fui pedir uma amiga minha, ela falou assim: ai, Flávia, é difícil a gente tomar essa decisão, mas uhum. para você eu vou fazer sim. Que legal. E aí ela fez, eu aluguei, e aí mais uma vez eu tinha que honrar uma pessoa, e eu falei, eu Uhum, não posso, então eu vou conseguir. Então, para mim, não tinha dia, não tinha horário, não tinha noite, eu trabalhava sábado, eu trabalhava domingo, eu uhum, trabalhava de madrugada, para honrar uhum, ali com os meus compromissos e para honrar com aquilo que eu acreditava. uhum, Então, fiquei ali um ano, uhum, graças a Deus, foi realmente uma bênção de Deus na minha vida. E aí, eu queria engravidar, já estava com 5 anos de casada, queria engravidar, era o meu sonho. E aí, eu falei, eu vou para minha casa agora. Na minha casa, uhum, na época, na casa que eu morava, tinha um mezanino. E aí, eu falei, lá no mezanino, eu tiro a sala de lá e vou colocar meu ateliê lá. E aí, uhum, fui atrás dos móveis, que aí eu já uhum, queria mesmo montar um ateliê de noivas, eu não queria mais atender vestidos de festa. uhum. E aí fui atrás dos móveis, comprei móveis usados, meu marido pintou os móveis na cor que eu queria. Nós fomos buscar umas cadeiras específicas que eu queria em Bertioga. Ele Olha, foi comigo e você gosta de montamos ali procurar, você gosta de buscar coisa longe, né? coisa longe, né? Porque É era mais oportunidade, barato, né? era mais Uhum. acessível, era oportunidade, então eu ia, eu não via a dificuldade, sabe? Perfeito. E aí eu falava, Giovanni, eu quero ir para casa. Ele falou, gente, eu não acredito. De novo, Flávia. Falei, eu quero ir para casa. E ele falou assim, então tá, vamos para casa. Acho que você está trabalhando demais. Você já Uhum. tem aí um nome legal. Então acho que em casa vai ser muito bom. Então vamos para casa. E aí Então, fui esse para ano casa. te deu assim, a possibilidade de você se tornar conhecida aí na região, e você ficou com Sim, mais segurança de ir para sua sim. casa. Já sabia Uhum. os clientes iam vir, né? Sim, porque Bem a gente legal. mudou do apartamento para uma casa, as coisas foram ficando cada vez melhores, né? Com o meu Uhum. trabalho também, porque a mulher, quando ela é empreendedora e ela tem um marido que apoia, juntos eles crescem, né? Perfeito. E aí a Sem gente dúvida. foi para casa, e aí era horário marcado, e aí atendia minhas clientes, e foi maravilhoso. E aí engravidei, e Uhum. aí é onde, e aí é onde entrou a pandemia, e aí tem uma nova história. E quanto tempo você tá com o ateliê no total? Vai fazer 10 anos. 10 anos. 10 anos, Uhum. assim, de tudo isso, né? Uhum. De toda essa E história. como foi na pandemia? E aí na pandemia parou tudo. Parou. Eu já tinha minha filha, já tinha engravidado, eu estava doente,
Uhum. Tinha ficado dez meses sem saber o meu diagnóstico. E aí eu já não estava atendendo muito bem, porque uma criança nova em casa já impede um Uhum. pouquinho da gente trabalhar bastante, mas como eu já tinha minha clientela, né? Eu trabalhava com noivas, elas me procuram antes do casamento, então é, elas têm um prazo para pagar. Então eu estava bem financeiramente, né? Mas aí eu fiquei doente, e aí, junto com a doença, aí aconteceu a pandemia, eu não sabia o que eu tinha, e aí meu marido também é da área de saúde, e aí eu fui em psiquiatra, fui em psicólogo, porque me orientaram a isso, porque os sintomas que eu tinha eram sintomas de depressão, eu Uhum. emagreci muito, eu perdi 10 quilos, eu Uhum. fiquei couro e osso, como dizem. Uhum. Eu achava ali que era o meu fim, né? Eu falava assim, agora acabou pra mim, né? Porque Uhum. às vezes a gente também desfalece, né? A gente não é só essa essa Fortaleza. energia toda, né? Essa fortaleza. A gente também tem Uhum. momentos que a gente fraqueja, né? Sim, sim. Então ali eu passei por esse período assim bem complicado mesmo, que eu não sabia o que eu tinha, como eu falei. E aí depois o meu marido me indicou para ir psiquiatra, não resolveram, não pediram exame, fui para psicólogo, ninguém descobria nada do que eu tinha, achava que era depressão, mas na verdade não era. E Uhum. aí meu marido foi atrás de solucionar o meu problema e eu estava com hipertireoidismo. Uhum. E Olha, aí, esse hipertireoidismo, assim, tirou minha alegria das uhum. coisas, tirou minha Tira alegria energia, da né? vida, tirou minha energia, É. e eu só chorava. Então, assim, aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu falei, meu Deus, Aí juntou tudo. agora Uhum. acabou pra mim, né? Aí desfizeram negócios, eu tive que devolver dinheiro, Ah, teve que devolver dinheiro e e tudo? tive que devolver, porque teve noivas que Uhum. usaram de má fé, porque tem, né? Uhum. Tem pessoas que não vai olhar para sua situação, ela vai olhar para dela. Uhum. Sim, sim. E aí tive que devolver dinheiro, e aí sumiu todo mundo, né? Porque acabou as festas, né? Sim. Uhum. Muita gente ficou numa situação difícil, né? E aí eu sei que descobri o que que eu tinha. Quando descobri o que que eu tinha, que eu equilibrei, aí eu comecei a dar trabalho pro meu marido de novo. Aí, né? Aí eu comecei, minha irmã falou assim, Flávia, é, vai fazer máscara. Agora é a Uhum. oportunidade para fazer máscara, né? Eu falei, é verdade. Eu já estava me equilibrando, já tinha começado a ser medicada, já estava melhorando. Aí eu vi que eu realmente estava bem quando um dia eu peguei ali os meus retalhos e fui fazer máscaras. E aí eu tinha contas para pagar. Uhum. Mas por incrível que pareça, Henrique, eu consegui pagar todas as minhas contas dos meus cartões fazendo máscaras. Eu Olha, enviava 100 máscaras para Brasília. As minhas olha. irmãs vendiam cada máscara a R$ 15, eram máscaras diferenciadas, né? Uhum. Digamos, máscaras de alta costura, né? Bem Aham. acabada, Uhum. com desenhos de renda, essas coisas todas. Então, eu usei aquilo que eu já possuía, né? De Uhum. criatividade ali no ramo de festa, e eu fui fazendo máscaras muito bem feitas, porque eu já estava nesse patamar de costurar bem. Que legal. E aí eu sobrevivi com máscaras, e aí já mais Olha. ou menos no meio da pandemia, nasceu algo assim muito intenso no meu coração de fazer roupa infantil. Olha. Eu tinha uma menininha em casa, né, com um Aham. aninho, e Uhum. ali eu falei, gente, eu vou fazer roupa infantil. Eu tenho uma modelinho em casa, e aí foi quando o Instagram, né, começou a ser bem forte para mim. E eu Uhum. falei, eu vou divulgar no Instagram. Aí meu marido falou Legal. assim, Flávia, pelo amor de Deus, não inventa. Para com isso não vai dar certo. Coitado, eu acho que ele já estava cansado, né? Eu falei, não, Giovanni, eu tenho cartão, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho cartão, eu tenho um limite bom, eu vou comprar tecido e vou vender na internet roupa sob encomenda. Ele falou, Aham. piorou, Flávio, olha a pandemia, né? Olha a pandemia, não tem jeito, todo mundo fechou, as lojas estão fechadas. Eu falei, agora que é o momento. É porque E as aí lá pessoas fui eu, que estão do lado de pessoas assim, primeiro, ela não quer que as pessoas se machuquem, né? sofra. Que sofra. E outra, e também ela não tem a visão que você está tendo. Aquele Sim, negócio que ele está lá dentro, né? aquela Então, coisa por lá isso que eles dentro, falam, né, ah, não, não latente. faz isso, É né? isso mesmo. Mas é bem comum isso, as pessoas têm que entender que isso é muito comum. Não tem como Sim, ficar brigando, fazendo que isso seja um ponto para você não começar, porque vai ter esses pontos mesmo, porque as pessoas não, sim, que estão do seu lado, elas querem seu bem, te amam, não exatamente. quer que você dê errado, mas porque ela não tem a Exatamente. visão que você tem, né? Exatamente. E o seu papel é o quê? É você acreditar em você. É você Sim, fazer com que essa pessoa também acredite. sem dúvida. Acredite desacreditando, né? Só Porque fala assim, assim, você ó, tem que saber vender para ela também, para essa pessoa, isso, né? Que isso. as primeiras pessoas que você tem que vender é para as pessoas que estão do seu lado, né? Exatamente. E outra, e quando você começa, né? Eu até falo aqui, quando você começa a empurrar o carro, vem pessoas para te ajudar.
Enquanto você Vence. tá lá dentro sem Verdade. fazer nada, ninguém sabe que você precisa de ajuda. Mas quando você É empurra e fala, verdade. "Ah, eu quero chegar ali, quebrou meu carro aqui, eu quero chegar ali, me ajuda", aí o pessoal vai te ajudar. Sim, é verdade, isso Uhum. mesmo. E aí eu falei para ele, eu falei, Giovanni, até aqui eu não te dei nenhum prejuízo, exceto naquela Olha, situação olha, familiar. esse foi um bom Então argumento, né? acredite, então acredite em mim. Eu nunca precisei mais pegar do seu dinheiro, só foi uma vez e não foi por minha culpa. Uhum. Então acredite em mim, vai dar certo. Aí ele falou, não, então vai lá, faz aí o que você quiser. E aí eu Uhum. fui, procurei fornecedores de tecido, vi que o nicho de roupinhas atemporais, trouxe para, eu relembrei a minha infância, sabe? Que Da legal. roupinha que a minha mãe fez pra gente, que era um bodyzinho verde, um shortinho vermelho, e Uhum. aquilo, eu carregava aquilo dentro de mim a minha vida inteira. E aí eu falei, eu vou fazer roupa temporal, isso faz as crianças lembrarem, porque eu lembro, né? Faz a mãe querer vestir a criança de maneira bonequinha, né? E aí fui Uhum. atrás do nome, e aí eu lembro que uma amiga minha que fazia logomarca estava divulgando no perfil dela que estava ajudando as pessoas que queriam recomeçar, Que se legal. quisesse que ela desenvolvesse, que podia contar com ela, e eu falei com ela. Que E bacana. ela desenvolveu o meu logomarca, né? Que é a Uhum. Amália The Little Girl, que é a Ah, tá. Amália, a pequena menina, né? Uhum. Que é a minha filha, eu coloquei o nome dela. Uhum. E aí conversei com a fotógrafa, eu não tinha dinheiro para pagar, mas eu falei para ela que se ela quisesse eu podia fornecer roupinhas para ela, Olha e isso. ela Parceria, hein? concordou, e ela concordou em fazer as fotos para mim e pegar em roupas. E ali eu comecei. E aí hoje eu tenho Ateliê Flávia Borelli, a malha de Little Girl, que não para. Uhum. É Ah, até que legal. difícil de conciliar hoje, Uhum. né? Porque eu tenho que montar uma agenda, eu tenho que atender noiva, eu tenho que atender a marca, né, de criança. Mas Uhum. assim, dá tempo, a gente se ajusta, a gente se Uhum. alinha e dá certo. Que legal. Que legal. Que história bacana. É, Maravilha. Na e tem mais, pandemia, tá? tá? É, Não, vamos falar. Na pandemia, então, você viu uma oportunidade, né? vi. Teve uma visão na pandemia. Nossa, eu tô vendo muitas histórias assim. É É, impressionante, porque quando a gente fica vendo só notícias ruins, que eu já dou uma dica aqui, pare com isso, pare com né? isso, eu não Para vejo. com isso, que isso libera cortisol dentro do seu corpo, e o seu Uhum, corpo vai ficar estressado, vai ficar doente por causa disso. verdade, Depois que você para de ouvir essas coisas, você começa a ver as coisas boas, né? verdade. Teve coisas ruins? Teve Uhum, sim, mas teve, claro, a gente tem que ter um olhar, esse um novo olhar para esses tempos ruins que a gente passa, né? verdade. E eu tô ouvindo várias histórias assim que na pandemia se descobriu, achou um novo negócio, achou uma nova Hum, oportunidade, conseguiu ampliar o seu negócio, conseguiu mudar de negócio. E bem bacana você falar, essa experiência aí. E como tá só para a gente ficar ainda nesses dois negócios, o ateliê sim. e essa moda infantil aí. Hoje em dia eu posso dizer que eu tá equilibrado, né? Porque hoje eu já tenho as minhas clientes de noivas, hoje já tenho um nome no mercado, né? Hoje eu trabalho muito com Instagram, a gente Uhum, precisa estar trabalhando constantemente, a gente precisa estar buscando conhecimento. Hoje eu já vou atrás de um conhecimento melhor da questão de tráfego pago, né? que legal. Da questão de agregar ali dentro do Instagram, porque aqui a questão de noiva eu atendo presencial, né? Mas eu preciso Uhum, ter o meu nicho aqui dentro de Taubaté, né? É bem firmado para que elas me conheçam e venham até mim, né? E ainda perfeito. tem a questão do boca a boca, né? Uhum, É, não deixa de ser fundamental. Se você presta um excelente trabalho, as pessoas vão falar de você, sem dúvida, né? sem E dúvida. aí a questão da loja, ela é, né, virtual, eu não tenho loja física, Uhum, ela é virtual, então as pessoas me chamam, eu tenho no Elo7, que é um aplicativo que a gente coloca roupas lá dentro, as pessoas pedem as roupinhas, e assim, uhum, dentro de uma agenda, é dentro do possível, sabe? Não faço legal. nada assim que não seja dentro da minha possibilidade, não, porque hoje eu já entendo que eu não quero mais viver uma vida estressada, sabe? Porque a gente acaba Entendi. estressando também, né? Uhum. Com certeza, a melhor coisa que tem na vida é saber o que quer. É saber o que quer. Melhor coisa. E o que mais você tem? Uhum. Que eu fiquei curioso E agora. aí, e aí, né, depois dessas conquistas aí de sucesso, e aí eu quis ajudar as minhas irmãs, né? Legal. Estava aqui com mais de 200 vestidos parados, porque eu decidi que eu queria fazer vestido sob medida, eu queria Uhum. fazer vestido de aluguel, e primeiro aluguel e venda, e aí eu estava aqui com mais de 200 vestidos parados, eu falei, o que que eu vou fazer com esses vestidos?
Eu poderia colocar aqui na minha casa e ficar atendendo pessoas, só que Uhum. isso não ia me agregar da forma que eu gostaria. E Perfeito. aí eu fui para Brasília visitar minha família, como sempre vou, e conversei com uma irmã que é costureira, que é Uhum. medrosa, que tem máquinas, mas Uhum. que é muito medrosa, Uhum. muito mesmo. Ela trabalha numa escola na área de merenda das crianças, e lá ela ganha um salário mínimo, e eu Uhum. vejo nela um potencial extraordinário, e aí eu convidei-a, né, para que a gente pudesse abrir um negócio, onde ela pudesse fazer os ajustes, e eu já mandaria os vestidos do segundo aluguel, né, em diante, para ela Uhum. alugar lá. E aí ela Olha, falou, não, então vamos. que legal. Se você for comigo, eu vou. Ela falou, se você for comigo, eu vou. E aí é Uhum. onde entra a nossa autoridade, né? Sim, sem dúvida. A autoridade naquilo que a gente faz, porque as pessoas acreditam. Uma pessoa que Uhum. tem medo, né? Que tem medo, se você estender a mão para ela, ela vai. Ó, Então, Flávio, vamos lá para o final, então? vamos sim. Como eu te falei, nossa, eu queria explorar muito mais, mas dava Uhum. para a gente. Nossa, eu tenho curioso aqui em várias coisas, né? Porque, Ah, assim, tem alguns pilares no. Para quem tem um pequeno negócio, que eu fico tentando achar aonde foi o momento que teve a coragem, aonde que foi o sim, momento que conseguiu visualizar as suas competências e colocar as suas competências em seu negócio. Essa visão de não ter medo, né? E eu sempre penso também no próximo passo, que eu acho que é o mais importante para quem tem um negócio, que é um dos meus pilares aqui, que eu acredito no empreendedorismo, que é sempre estar pensando no próximo passo. E você já deu uma sim. lição aí de sempre estar renovando, mudando, não estar satisfeita. Não, eu preciso fazer isso. Começou Uhum. com costura sem saber, Sim. começou um negócio de costura sem ter o equipamento, e depois falou, eu vou ficar aqui. Depois começou a trabalhar com vestido de festa, né? Foi Sim. alugando um espaço, depois tinha a visão de começar a trabalhar com noiva, mas sabia que não era o momento. Depois não, descobriu esse momento, né? E foi indo, foi caminhando, foi caminhando. Na pandemia, visualizou uma oportunidade e foi atrás da oportunidade, Sim. né? E hoje é um dos seus negócios também que foi gerado ali naquele momento de dificuldade. Você falou para mim aqui que as dificuldades te impulsionam, isso é umas coisas mais legais aqui desse vídeo, né? Uhum. E mais gente para a gente ir para o final, para a gente fazer o encerramento desse vídeo aqui, esse vídeo maravilhoso aqui. Eu Que gostaria de bom. perguntar para você, principalmente para essas pessoas que querem começar o seu negócio, que dica que você dá, que conselho que você dá, qual a mensagem que você passa para essas pessoas que querem começar o seu negócio? A primeira coisa é que acredite na voz que está dentro de você, né? Eu costumo dizer que para quem acredita em Deus, que a gente não vê Deus, mas Deus é como a internet, né? Você precisa se conectar no Uhum, Wi-Fi, né? Então uhum, se conecte com Deus, sabe? Faça uma oração, coloque a sua vida é, como eu posso dizer assim, se você não consegue sozinho, coloque a sua vida na mão desse Deus que é superior a todas as coisas, né? Que nos criou. Eu vou falar do que eu acredito, tá, Henrique? tá, não, Se perfeito, alguém quiser pensar de outra forma, cada um pensa da forma que sem quiser, dúvida. mas eu vou falar daquilo que eu acredito e foi por causa do que eu acredito que eu cheguei hoje aonde eu cheguei, né? Uhum, Então se conecte com Deus. Se você for viver a palavra de Deus, viva ela de verdade, né? uhum, Viva na sua integridade. Não se esconda atrás de algo que você não acredita, né? Então, primeiro de tudo é isso, é você entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele, porque a palavra de Deus, eu falo que ela é um manual, ali tem tudo, para todas as áreas da sua vida, tudo, tudo. E isso é independente de religião. Eu não falo que legal. eu sou, eu não falo que eu sou evangélica, né, no sentido da palavra. Eu falo que eu sou cristã e que eu acredito de verdade naquilo que eu vivencio diariamente, né, naquilo que eu leio, naquilo que eu Uhum, pratico, porque não é só ler, é praticar, né? Então, perfeito. em todas as áreas da vida da gente, a gente tem que praticar aquilo que a gente acredita. E eu acreditei no meu potencial, eu acreditei que eu poderia, eu acreditei que Deus me dotou de um talento e que dentro desse talento a gente é abençoada por Ele, quando a gente se conecta com Ele. Então, primeiro de tudo, a base para tudo é a fé, né? Se você Legal. tiver fé, você chega a lugares que você jamais poderia imaginar, né? Vai ter Uhum, dificuldades? Vai ter dificuldades, né? Não existem dias que não há dificuldade.
Porque Uhum. tem dias que tem sol, tem dias que não tem Uhum. dias que tem lua, tem dias que a só escuridão, né? Uhum. Só que tem um ditado que inclusive diz assim, né? Por isso que eu pego muito essa frase que é nas dificuldades que eu encontro o meu trampolim, né? Para uma Uhum. nova oportunidade, porque depois da tempestade vem a abundância, né? Então eu abraço as minhas dificuldades e eu percebo ali que depois daquilo há algo novo para eu viver, né? Uhum. Que até as estações do ano tá aí para nos ensinar, né? E a nossa vida também é feita de estações, né? Há dias de primavera, há dias de choro, há dias Uhum. de luto, há dias de Uhum. tristeza, há dias que a gente vai precisar parar, refletir e recomeçar, mas que nunca você se abale pela circunstância, que nunca você se abale por aquilo que alguém disse sobre você, que você não deixe as pessoas roubarem aquilo que você sonha, porque no meu processo também teve momentos que a pessoa virou para mim e falou assim: não é para você, você não Uhum. vai conseguir. E eu lembrei da historinha do sapinho surdo, né? Que ele só conseguiu porque ele foi surdo para conseguir. Uhum. E aí não é sobreviver para provar nada para ninguém, mas é para viver aquilo que você nasceu para atingir. E nós Perfeito. nascemos com esse projeto, com esse propósito divino de viver o melhor dessa terra, de sermos filhos amados de Deus. Que se um pai terreno, um pai natural, ele deseja o melhor para o seu filho, ele sente prazer de ver o seu filho vencer, de ver o seu filho caminhar para lugares altos, com o nosso Deus, que é o nosso Criador, não é diferente. Legal. Nós fomos feitos para vencer, nós já nascemos vencedores. Eu falo e uso isso muito na minha vida. Nós vencemos milhões e milhões e milhões de espermatozoides para a gente chegar à vida. Então, nós já somos mais do que vencedores e a gente pode. É só a gente querer. Se lá, quando a gente nem era a gente Uhum. conseguiu, então agora que nós somos dotados dessa força interior que há dentro de nós, dessa voz que nos guia diariamente, né? Que uns falam que é o diabinho, outros falam que é o anjinho, mas todos nós temos essas vozes dentro da gente, uma para o lado bom e outra para o lado ruim. E você só Uhum. consegue distinguir isso quando você tem um manual para a sua vida, quando você tem algo que você acredita. E o princípio de todas as coisas é você temer a Deus, é você amar a Ele sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a ti mesmo, né? Inclusive, Uhum. isso que você está fazendo aqui é uma demonstração de amor, né? De você estar caminhando aí para mostrar para as pessoas que elas podem empreender, que elas podem conseguir, usando exemplos de outras pessoas que conseguiram, para mostrar para elas que elas também conseguem. E eu sei que isso também acaba agregando grandemente na sua vida e te Sem funcionando dúvida. para coisas ainda maiores e melhores. Sem dúvida. E é Gratidão, viu, isso. Flávio? Gratidão. E Obrigada, eu que parabéns, agradeço. parabéns por ser essa pessoa que acredita numa vida melhor, porque acredita que pode, né? O seu Sim, exemplo é um exemplo a ser seguido, é um exemplo, assim, para as pessoas que estão ali naqueles momentos de dificuldade, né? Aprender com você, aprender com a sua história. E para você que quer empreender, quer começar o seu negócio, a história da Flávia é um grande obrigada. manual, igual você falou, é um manual Amém. também para você entender e ver que dá certo. Entender que dá Sim, certo. Tem várias histórias aí para a gente entender que dá certo. Dificuldades dá vão sim. ter? Vão ter muitas, 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 muitas. Pode saber que vão ter muitas. Mas o principal é você estar seguindo o seu sonho, você estar fazendo aquilo que você quer, né? E eu te Verdade. dou os parabéns por ter tido essa coragem, todas Obrigada. essas coragens, né? De seguir aquilo que seu coração fala, né? Aquilo que você escuta dentro de você, né? Te dou os parabéns porque poucas pessoas estão fazendo isso. Poucas pessoas Verdade. estão tomando atitudes assim que é fora do comum, né? Porque quando a gente toma atitudes que é fora do comum, a gente é taxado assim às vezes até como doido, como louco, né? Mas precisa ser um pouquinho mesmo. Sim, precisa, Precisa sim. né? E outra coisa também, para finalizar a minha fala, Henrique, é que as pessoas não podem ter medo. Eu Uhum. falo assim, se você tiver medo, é uma frase que eu li um dia e eu trouxe para minha vida. Tá com medo? Vá com medo mesmo, mas Uhum. vai, né? Uhum. Porque o medo paralisa, né? O medo, Para. eu até vou mais fundo, né? O medo te deixa paralítico, É, né? Se sim. você não quiser sair da zona de conforto ali, né? De estar paralisado, você Uhum. não consegue nada, porque o medo realmente ele vem para poder
te paralisar, te deixar paralítico numa cama, numa cadeira, sem fazer nada. Então não Sim, tenha medo. Tá com medo? Vá com medo. Vá com medo sim, mesmo, porque sim. você coloca o pé. Eu sou exemplo disso, né? Eu coloquei o pé e Deus colocou o chão. Que legal. Perfeito. Perfeito. Acho que encerramos aqui com chave de ouro, tá? Gostaria de Amém. agradecer novamente, tá? Ter batido esse papo aqui, por ter dado esse tempinho aqui para esse projeto. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, tá? Amém. Eu creio. Obrigadão. Gratidão. Obrigadão você. Gratidão. Essa é a palavra que eu tenho tentado usar, né? Gratidão. Tá Tchau, joia. tchau. Um Tchau. abraço. Tchau, tchau.